Paz do Senhor, irmãos, amém? Por favor, podem se assentar, por favor. Prazer imenso, mais uma vez, poder estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor. Como o pastor já até adiantou, o tema de hoje é: saia do comodismo, saia da sua zona de conforto. Eu quero iniciar essa ministração fazendo uma pergunta para vocês. Quem crê nas promessas de Deus aqui? Quem crê nas palavras do Senhor, nas bênçãos que já foram declaradas sobre a sua vida? Quem crê? Quem crê no chamado do Senhor? Amém. Obrigado, irmão. Então, por favor, abram comigo as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. Atos capítulo 7, a partir do versículo 1, amém? E diz assim a palavra do Senhor: Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Versículo 2, a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo um pedaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, os seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Por favor, agora vai comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 11. Vamos entender direitinho aqui o chamado na vida de Abraão. Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 27. Amém? E diz assim: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morou em Ur dos Caldeus, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia seu pai Terá. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, seu filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiu de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegar em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Agora Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e levou sua mulher Sarai, seu filho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Só até aí, meus irmãos. Bom, vamos entender um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Pelo aquilo que Estevão vem nos falando, vem nos ensinando, o chamado de Abraão começou quando ele ainda vivia na terra de Ur dos Caldeus. Então, o primeiro tete a tete, o primeiro chamado de Abraão, que Deus teve com Abraão, ele ainda vivia na cidade de Ur dos Caldeus. E Deus falou: Abraão, é o seguinte, sai daí da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão, ele responde esse chamado de imediato e sai da cidade de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Essa palavra Canaã, ela significa terra da promessa, ou então terra prometida. Então ele sai de Ur dos Caldeus em direção à terra prometida, as promessas de Deus na vida dele.
Ele começou a caminhar, ele começou a fazer essa viagem em direção às suas promessas. Ele respondeu o chamado do Senhor e começou a viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Em um determinado momento da sua viagem, ele para em Harã. Ele para nessa cidade chamada Harã. Harã era uma cidade que ficava ali próximo da região da Mesopotâmia também. Uma cidade de média para pequena. Uma cidade que tinha um bom comércio, porque ela ficava no centro de rotas de viagem. Então os viajantes, quando passavam por ali, paravam, compravam, gastavam seu dinheiro. Então se tornava uma cidade que tinha um bom comércio, com bastante dinheiro circulando dentro daquela cidade. E Abraão, quando ele chega naquela cidade, ele vê naquele cenário, ele começa a vender, a comprar. A Bíblia diz que ele começa a prosperar, ele começa a comprar bens, ele começa a comprar servos, servas, ele começa a ter tudo aquilo que materialmente ele precisava para viver. E aí ele fala o seguinte: pô, vamos viver aqui, vamos nos estabelecer aqui, vamos morar aqui. Só que Deus não tinha chamado ele para viver em Harã. Deus tinha chamado ele para viver na terra prometida. O problema é que muitas vezes nós estamos parando no meio do caminho. Deus não nos chamou para parar no meio do caminho. Deus não nos chamou para viver em Harã. Harã se tornou para ele uma cidade que trazia uma zona de conforto, trazia um comodismo muito grande para a vida dele, porque ele tinha tudo. Ele tinha todo o dinheiro que ele precisava, ele tinha todos os bens que ele precisava, ele tinha uma bela casa, ele tinha pessoas trabalhando para ele. O que mais ele queria? O que mais ele precisava? Infelizmente, isso é um reflexo de muita gente dentro da igreja. Pessoas que um dia começaram a sua caminhada em direção às suas promessas, mas as circunstâncias da vida fizeram com que ela parasse no meio do caminho. Talvez porque ela começou a trabalhar num emprego melhor, começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, começou a comprar carros, casa, começou a ter tudo que materialmente ela precisa. Para que eu vou continuar caminhando em direção a essa terra prometida? Para mim está muito bom. Só que a gente se esquece que os planos do Senhor são coisas maiores do que o nosso. Nós pensamos tão pequeno e Deus pensa tão grande. Enquanto nós pensamos aqui em Harã, na casa, no carro, em viajar, em passear, e ter dinheiro para passear no domingo, e o shopping, e gastar dinheiro, Deus está pensando em coisas maiores nas nossas vidas. O problema é que nós entramos nessa zona de comodismo. E muita gente não quer sair dessa zona de comodismo. E Deus vem e fala para Abraão: eu não te chamei para ficar aí. Sai daí. E aí Deus vem e renova o chamado de Abraão. Renova o chamado de Abraão. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você hoje? E foi isso que Ele falou para mim, por isso que eu estou trazendo essa ministração, porque eu estou encerrando aqui um ciclo de 3 ministrações que Deus falou comigo há um tempo atrás. Há um tempo atrás eu falei para algumas pessoas daqui da igreja que eu não quero mais. Para mim, já deu. Já fiz a minha parte, eu não quero mais saber, eu quero entrar também numa zona de comodismo. Eu quero vir para a igreja, sentar na minha cadeirinha, cantar os meus louvores, ouvir a minha palavra, ser abençoado e bora para casa. Mas não era isso que Deus tem na minha vida. Deus tem um chamado na minha vida, Deus tem um chamado na sua vida, meu irmão. E Ele não nos chama para parar no meio do caminho. Ele nos chama para viver promessas. E Deus tem promessas na sua vida. Então, meu irmão, levanta do seu lugar e vai voltar a caminhar em direção às promessas. Porque o que Deus tem lá é algo maravilhoso. Canaã podia dar riquezas, bens, mas Harã podia dar riquezas, bens, mas Canaã, a palavra de Deus diz que mandava leite e mel com fartura. O pessoal, quando foi lá pegar reconhecer a terra lá em Êxodo já, eles trazem um cacho de uva que 2 pessoas têm que carregar. Porque quando a bênção do Senhor vem, a bênção é grande. Quando você vive o chamado do Senhor, o chamado é grande, porque as bênçãos são grandes. Só que para isso a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que sair dessa vidinha que nós estamos vivendo. Nós queremos ser abençoados, mas queremos ficar sentadinho no nosso lugar, vivendo a nossa vidinha. Nós queremos ver milagres, mas não queremos ser o canal do milagre. Nós queremos que as outras pessoas sejam o canal do milagre.
Nós queremos ver a nossa família sendo alcançada, mas nós não fazemos nada para a nossa família ser alcançada. Ah, não, vou pedir para os irmãos ir lá orar. Não, vai orar você. Tem hora que tem que pedir para os irmãos ir orar, mas tem hora que não. Tem hora que você tem que pagar o preço. E zona de conforto é uma coisa terrível, porque ela te cega. Ela faz você acreditar que tudo está muito bom. Eu lembro que eu trabalhava com um rapaz e ele trabalhava um dia sim, um dia não, e o salário era curtinho. E uma vez eu conversando com ele, eu falei, quantos anos você trabalha nessa empresa? Ele falou assim, 22 anos. 22 anos? Eu falei, pô, você nunca pensou em fazer um curso, né? Se profissionalizar, melhorar, para você ganhar mais? Ele, não. E, pô, mas o nosso salário é tão curtinho, né? Não, mas para mim tá bom, estou conseguindo pagar minhas contas, eu estou conseguindo viver. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, não vou ser que nem esse cara não, fiz o curso e graças a Deus eu já fui promovido já, né? Mas sabe por quê? Porque a mente tem que mudar. A mente tem que mudar. Se você quer coisa nova na sua vida, você tem que buscar coisas novas. Se você quer um emprego melhor, você tem que se preparar, se programar, estudar para ter um emprego melhor. Se você quer uma promoção, você tem que estudar, fazer um curso. Para quê? Para na hora que a oportunidade chegar, você ser o bola da vez. Senão não vai acontecer nada na sua vida. E aquele rapaz estava nessa zona de conforto. E quantas pessoas estão assim hoje aqui dentro? Pessoas que foram chamadas com o propósito de Deus. Mas ela falou assim, não quero. Tem pessoas que começaram a dar aula. A Paula pode falar melhor do que eu. Começou a dar aula. E começou esse trabalho, começou a viver esse chamado. Só que não é fácil dar aula para as crianças. Meu filho fala para ele, pai, por que você não dá aula? Eu não tenho paciência não. Pai, por que você não vai dar aula para as crianças? Eu não tenho paciência não é meu chamado. Mas tem pessoas aqui que têm um chamado para dar aula. Só que ela não quer. Por quê? Porque ela vai ter que ter compromisso. Ela vai ter que vir aqui aprender primeiro. Porque para você ensinar, você tem que aprender. Se você não aprende, você não tem como ensinar. É um princípio de tudo. Então, para você dar aula, você tem que vir aprender. Depois você tem que ter compromisso com as suas escalas. Não faltar, porque senão vai deixar as professoras doidas aí, as lideranças doidas. Então, você tem que ter compromisso. Tem pessoas aqui que têm o chamado para cantar. Tem pessoas que têm o chamado para estar aqui, em cima do púlpito cantando. Mas ela não quer. Por quê? Porque isso requer compromisso. Ela tem que orar, ela tem que jejuar, ela tem que vir ensaiar. Ah, meu irmão, eu não canto muito bem. Eu não canto muito bem, minha voz não é tão bonita. E daí? Quem está falando em voz bonita aqui? Eu estou falando em chamado. E não em talento. Tem muitas pessoas que têm talento, mas não têm o chamado para cantar. Tem pessoas que cantam bem. Você já viu aquelas pessoas que cantam super bem? Às vezes ela abre a boca, nunca fez uma aula de música e sai aquela voz perfeita. E tem aquela pessoa que tem o chamado e é só Jesus na causa. Só que você tem que caminhar em direção ao seu chamado, às suas promessas. Então vai fazer uma aula, vai estudar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas sendo barradas porque tem colocado pedra de tropeço. Tem colocado situações que tem feito com que ela não viva aquilo que Deus tem para a vida dela. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Deus não está procurando artistas, Deus não está procurando músicos, Deus não está procurando pregadores, Deus não está procurando palestrantes, Deus está procurando pessoas que façam a vontade dEle conforme o querer dEle. Porque quando você começa a viver o chamado de Deus, é Deus que te capacita, é Deus que te fortalece, é Deus que te unge. Quando você for abrir a boca para pregar, Deus vai te capacitar. Quando você for abrir a boca para cantar, Deus vai te capacitar. É claro, vai fazer sua parte, vai fazer uma aula de música, vai se especializar também, porque não vai chegar aqui. Eu lembro que uma vez, rapidinho, eu fui numa igreja, tinha umas 10 pessoas nesse culto, numa igreja de uma prima minha, e tinha uma irmã lá, foi chamada para pregar, e durante a pregação dela, ela falou assim, não, eu tive chamado para cantar. E aí no final ela foi cantar. Olha, eu espero que ela tenha realmente o chamado. Porque o talento estava longe, viu, meus irmãos? Mas foi legal, porque pelo menos ela se dispôs. Mas tem que se especializar. Vai fazer uma aula de música, né? Vai fazer uma aula de canto. Quer tocar? Vai fazer umas aulas de instrumento. Quer pregar? Quer ser um pregador da palavra? Vai estudar a palavra, vai fazer curso de oratória, vai buscar o conhecimento para na hora que você se colocar à disposição, para na hora que você começar a viver o seu chamado, você está pronto.
Então a gente precisa entender isso, que para a gente sair da zona de conforto e ver o milagre de Deus, para a gente viver o milagre de Deus, a gente tem que sair da zona de conforto. E Deus fala para Abraão: Abraão, sai daí da sua terra, cara, da casa do seu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu fiquei perguntando: oh Deus, mas por que Deus usou esse cenário? Por que Deus fala para ele: ó, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela? Muitas vezes o que está barrando você é as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes o que tem barrado o seu chamado é as pessoas com quem você convive. Se a pessoa com quem você convive, ela não te faz viver aquilo que Deus tem para a sua vida, está na hora de você começar a se afastar. Se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Te afaste de tudo aquilo que te afasta do chamado de Deus. Vocês que são jovens, que são adolescentes, normalmente vocês têm uma gana de amizade maior nas escolas, na rua. E, infelizmente, muitas vezes essas pessoas não são cristãs. E você começa a caminhar, a ter tanto tempo com eles, que quando você vai ver, você já não está mais vivendo o chamado de Deus, você está vivendo o chamado deles. Vocês estão vivendo aquilo que eles vivem. Eles vivem aquilo que o mundo vive, e você, sem perceber, está vivendo também. Às vezes você está tão preocupado em arrumar um namorado, uma namorada, alguém, né? E você não dá conta de que essa pessoa pode estar te afastando da presença de Deus. Você não está vendo que às vezes ela está barrando o seu chamado para com Deus. Cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas que mais nos barram. E aqui eu quero fazer um entre parênteses aqui. Tem uma frase muito usada, não sei se alguém já usou aqui. A frase é: primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Quem já ouviu essa frase aí? Quem já falou essa frase aí também? Normalmente a pessoa fala essa frase quando as coisas em casa não estão indo bem. Quando a mulher em casa está brigando com o marido, quando o marido está brigando com a mulher, porque ela tem gastado mais tempo com as coisas de Deus do que com a esposa, com os filhos. E eu nunca consegui ver essa frase da maneira que as pessoas falam. Porque eu não consigo ver três coisas, eu consigo ver uma única coisa. Porque quando a gente ama a Deus, a gente ama a nossa família e vive o nosso chamado. E o melhor de tudo é que o nosso chamado não é só nosso. O chamado do marido não é só do marido, é da esposa. O chamado da esposa não é só dela, é do marido. E aí nós temos o exemplo de Sara. Porque Sara foi uma mulher extremamente sábia e viveu aquilo que Deus tinha para a vida dela. Porque vamos trazer Sara para os dias de hoje. Abraão era um cara rico, próspero, quando estava lá em Harã. Aí Deus fala: Abraão, sai daí, vai para a terra aqui, eu te mostrarei. Vai viver em tendas, vai passar dificuldades, vai passar frio, calor. Se fosse nos dias de hoje, Deus falasse assim: Abraão, eu tenho um chamado para você. Aí Abraão chega na casa dele e fala assim: olha, Sara, Deus tem um chamado para a minha vida. Ah, é? Qual que é o chamado? Que a gente vai viver em outro lugar aí. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Oh, beleza, então eu vou arrumar nossas coisas, né? E nós vamos para onde? Para Nova York? Para Sydney? Para Paris? Né? Porque vamos deixar essa casa que tem piscina, tem tudo perfeito, vamos deixar nosso carro, nosso dinheiro para trás. Tem que ser para um lugar assim. Não é não. Eu acho que nosso lugar é Serra Leoa, Haiti, Angola. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, mulher, para você, marido. Você abandonaria tudo o que você tem hoje para viver o chamado do seu marido se fosse assim? Não precisa responder. Você abandonaria a sua casa, o conforto do seu lar, toda a estrutura que você tem aqui para viver o chamado do seu marido? Sara, ela fez isso. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você aprende a honrar o chamado do seu marido, quando você aprende a honrar o chamado da sua esposa, Deus honra você. Abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 17. São poucos versículos, mas é importante para entendermos aqui como Deus honra aquele que aprende a honrar o chamado do seu marido e da sua esposa. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15, diz assim: disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher não se chamará mais Sarai, seu nome será Sara, e eu a abençoarei, e também por meio dela darei um filho a você. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se a si mesmo
Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Deus disse: não. Então Deus respondeu: na verdade será Sara sua mulher. Na verdade, Sara sua mulher lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Aqui, meus irmãos, nós entendemos uma coisa muito importante. Deus podia ter feito o compromisso dele, a aliança com dele, a descendência dele ser contada através de Ismael. Mas porque Sara foi fiel ao chamado do marido, Deus falou assim: não, é com Sara o meu propósito, o meu negócio é com Sara, o meu chamado é com Sara, as promessas vão ser cumpridas através de Sara. Ei, se você responder ao chamado do seu marido, se você responder ao chamado da sua esposa e ficar junto com ele, na alegria e na tristeza, como diz no casório, na saúde ou na doença, nas lutas, nas adversidades, nos momentos gostosos e nos momentos tristes, quando Deus for honrar, você vai ser honrada, você vai ser honrado primeiro por Deus, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus, ele é fiel, e se ele falou que vai abençoar, ele vai abençoar. Quer ver milagre acontecendo na sua vida? Seja fiel. Sara era estéril, idosa, e todo mundo que olhava para ela, assim, essa mulher não pode mais ter filho, essa mulher não pode mais fazer nada, mas Deus tinha promessa na vida de Sara. Quer ver as promessas se cumprindo na sua vida? Seja fiel, sai da sua zona de conforto e vai caminhar com seu marido, vai caminhar com sua esposa. Se ele quer entregar folheto, vai entregar folheto com ele. Se ele quer pregar, vai pregar com ele. Se ele vai cantar com ele. Se ele quer viver o chamado de Deus, vai viver o chamado de Deus com ele. Para de reclamar que você não está em casa, vai ficar com ele. É muito fácil ficar em casa, mas meu marido está na igreja. Por que você não está na igreja com ele? Meu marido só passa o tempo na igreja. Vai passar o tempo com o seu marido na igreja, vai viver o chamado de Deus na vida dele. Para de ser pedra de tropeço. Eu lembro de um casal que uma vez, o rapaz, ele era benção, trabalhava firmemente na obra do Senhor, afinco, com alegria. Aí a mulher ele chegava em casa e a mulher reclamava com ele. Ele estava lá trabalhando na obra e a mulher brigando com ele em casa. Aí ele começou a se desgostar. Infelizmente, ele se afastou. Mas eu creio que Deus ainda o trará de volta. E um dia a mulher dele me manda uma mensagem e fala assim: Marcel, fala com meu marido. Ele não quer mais ir para a igreja. Ele não quer mais saber das coisas de Deus. Fala com ele. A minha resposta, a minha vontade de dar resposta para ela foi assim: a culpa é sua. Porque quando ele vivia o chamado, você barrava. Quando ele estava vivendo o propósito de Deus, você barrava. Agora você está passando dificuldade porque você plantou isso. Porque quando era para você caminhar com ele, você não caminhou. Então aprenda a caminhar junto com seu marido, aprenda a caminhar junto com a sua esposa. Porque o chamado de Deus é para a família. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. O chamado de Deus é para a família. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ei, pessoas vão ser abençoadas por sua causa. Se você não sair dessa zona de conforto, muitas pessoas deixarão de ser abençoadas por sua causa. Mas se você sair da sua zona de conforto, do seu comodismo, pessoas serão alcançadas, vidas serão libertas, pessoas serão tratadas. Já conversei ali com o presbítero Emerson, ali eu vou usá-lo como exemplo. No ano passado, no final do ano, minha irmã estava doente, estava enferma, com um problema no coração. E eu falei assim para o presbítero Emerson, eu falei assim: Emerson, a palavra de Deus diz que aquele que estiver doente, chame os presbíteros. É para os presbíteros ir até os doentes, e não os doentes virem até os presbíteros. Na verdade, presbítero? E aí ele entendeu e falou: vamos lá orar por ela. Marcamos um dia, fomos orar por ela. E para vocês verem, quando você começa a viver o chamado de Deus, como que são as coisas. Tínhamos combinado alguma coisa, presbítero? Não combinamos nada. Não falamos nada antes. Chegamos lá e aquilo que Deus tinha colocado no coração dele era aquilo que realmente ela precisava ouvir. Ela estava precisando ser tratada não só fisicamente, mas espiritualmente. E Deus trouxe uma palavra no coração dele que lhe tratou a vida dela. E depois nós oramos por ela e depois continuamos tratando a vida dela, falando do amor de Cristo, falando de como Deus é bom, de como Deus a ama. Como ela já tinha aceitado Jesus, já tinha sido batizada no passado.
Chegou um momento que nós falamos para ela, olha, você não quer se reconciliar com Cristo? Ela falou assim, eu quero. Aí nós falamos, mas é de coração ou é de emoção? Ela não é de coração. E nós oramos por ela, e ela se reconciliou com Cristo. Infelizmente, 1 mês e 15 dias depois, ela veio a falecer. Mas ela foi viver na glória com Deus. Dias depois, a minha avó fica doente e é internada. E aí a minha avó ficou internada uns dias. E a gente já tinha conversado algumas coisas sobre... minha avó está doente, que ela estava com muita tristeza. E aí a minha avó estava entubada, sedada, inconsciente. E eu falei assim, eu vou lá ver minha avó amanhã. Pedi para alguém ficar com meu filhinho mais novo, filho da minha irmã, que infelizmente faleceu. Né? Hoje é meu filho. E pedi para uma prima ficar com ele. Eu falei assim, eu vou lá ver minha avó amanhã. E minha avó estava inconsciente até um dia antes. Mas Deus é bom. Porque durante a semana a minha oração foi, Senhor, eu não aceito que minha avó morre assim não, Deus. Minha avó foi uma mulher tão boa. Ela ajudou tantas pessoas, ela fez o bem a tantas pessoas. E ela vai morrer com tanta tristeza no coração, porque tinha tido um problema na nossa família, ela estava se sentindo culpada pela morte da minha irmã, por mais que ela não tivesse culpa de nada. Ela estava se sentindo culpada dentro do hospital, e ela só falava da minha irmã, da morte da minha irmã. E ela estava muito triste. E eu falei, Senhor, eu não aceito que ela morra assim, Pai. Por favor, Pai, permita que ela volte, que ela tenha a saúde restaurada, para que ela viva dias de alegria. Eu sei que um dia o Senhor vai levá-la, como vai levar todos nós. Mas que ela não morra com essa tristeza no coração. E aí eu fui lá. Minha avó, para a glória de Deus, tinha retomado a consciência. Estava toda entubada, presbítero Emerson. Eu vou, Marcelo, posso ir lá ver sua avó lá, orar por ela? Pode, estou indo para lá hoje. E nós fomos para lá, encontrei ele lá. Eu entrei primeiro, orei por ela. Depois ele entrou e orou por ela. A minha oração pela minha avó ali no hospital foi, Senhor, em nome de Jesus, traga cura sobre a vida dela, restaura a saúde dela. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu declaro a paz de Cristo sobre o coração dela. Tira toda a tristeza, tira toda a mágoa, todo o sofrimento do coração dela, em nome de Jesus. E ele foi, entrou depois, nós não havíamos combinado nada, e ele fez a mesma oração. Infelizmente, horas depois, a minha avó veio a falecer. Mas ele viveu o chamado dele. Ele saiu da zona de conforto dele e foi fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Pregar o evangelho aos cativos. Pregar o evangelho àqueles que estão necessitados. Como presbítero, ele tem esse chamado de ir e orar por aqueles que estão enfermos. Infelizmente, minha avó, nem minha mãe, nem minha irmã resistiram. Mas eu sei que elas estão com Deus. Porque quando ele terminou de orar, ele falou para ela assim, a senhora crê, dona Maria? Ela falou assim, eu creio. Ela balançou a cabecinha, na verdade, né? Mas, porque ela não estava conseguindo falar, que ela estava toda entubada. Ela falou assim, eu creio. E depois ela veio a falecer. Nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Pessoas precisam ser alcançadas através de você. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Deus tem um propósito na sua vida para realizar coisas grandiosas através de você. Mas sabe por que Deus não tem realizado? Porque você ainda está na zona de conforto. Você ainda está vivendo nesse comodismo seu. Você ainda está em aranha, achando que agora que eu tenho casa, carro, que eu tenho bens materiais, que eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Não, Deus tem promessas para realizar através de você. Deus tem chamado para realizar através de você. Saia da sua zona de conforto, saia do seu comodismo. A sua família precisa de você. Os seus amigos precisam de você. Pessoas precisam. O Brasil precisa de você. Levanta do seu lugar, vai viver o seu chamado. Sai da sua zona de comodismo, sai da sua zona de conforto. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Você falou que crê que tem um chamado de Deus. Por que você não vive o seu chamado? Por que você está enterrando o seu chamado? Por que você está parando no meio do caminho? O que Deus tem para você é maior, o que Deus tem para sua família é maior. Você pode falar, mas Marcial, o texto diz
que Abraão não ganhou um pedacinho de terra. É verdade. Mas ele andou sob a promessa, ele viveu sob a promessa, ele foi sustentado sob a promessa e ele foi abençoado sob a promessa. Ei, tem mais. Os filhos dele viveu sob a promessa. Quer ver seus filhos viveram sob a promessa? Ande você primeiro sob a promessa. Isaac andou sob a promessa. Isaac foi abençoado sob a promessa. E no momento de maior dificuldade na vida de Isaac, Deus falou assim: não saia da promessa. Não saia da terra prometida, que é aí que eu vou te abençoar. Eu mandei seu pai ir porque eu estava preparando o lugar. Ei, fica onde você está, porque Deus vai abençoar os seus. Quer ver seus filhos sendo alcançados? Quer ver seus filhos sendo libertos? Permanece fiel ao seu chamado. Isaac falou assim: então eu vou ficar, Deus. E Deus falou assim: então eu vou te abençoar. E ele plantou e colheu 100 por 1, porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E Jacó falou assim: então eu vou sair, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E Jacó, quando saiu da promessa, ele foi zoado, foi bagunçado, passaram o rodo nele, já que ele era aquele que passava o rodo. Mas no dia que ele decidiu voltar para a promessa, no dia que ele decidiu voltar, sair daquela zona de conforto, de viver na casa do sogro, e voltar para aquilo que Deus tinha na vida dele, Deus falou assim: olha, você não se chamará mais Isaac, você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel. Deus muda a história da sua vida. Presta atenção no que eu estou te falando, meu irmão, minha irmã. Quando você passar a responder o chamado de Deus na sua vida, Deus muda a história da sua vida. Deus muda a história da sua família. Deus tem projeto para você. Mas para isso acontecer, você tem que levantar dessa zona de conforto e viver o que Deus tem para você. Eu sei que não é fácil sair da zona de conforto. Eu estou encerrando, meus irmãos. Eu sei que não é fácil sair da zona de conforto. Eu sei que é muito difícil, porque requer você abrir mão de muitas coisas. Mas não há nada melhor do que você colocar tudo na mão do Senhor. Eu poderia citar diversos personagens bíblicos aqui que saiu da sua zona de conforto e foi viver o chamado de Deus. Poderia usar aqui Noé, porque se teve um cara que saiu da zona de conforto e foi viver o chamado, foi Noé. 100 anos construindo uma arca, meu irmão, não é fácil não. E quem falou que Noé sabia fazer aquilo? Quem falou que Noé era carpinteiro? Mas quando você tem chamado, Deus capacita. Quando você tem chamado, Deus dá força. Eu sei, muitas pessoas vão falar: você é besta. Você está indo para a igreja de novo, todo domingo, toda quinta, tudo seu na igreja. Deixa você. Você não quer ir para a igreja comigo? Deixa você. O julgamento de Deus está chegando, Noé falava. É da hora que vocês se redimir. Não, pô, não vai cair. Nunca caiu água do céu. Só que quando você vive o seu chamado, Deus vai cumprir a promessa. Deus falava: ô Noé, você fez tudo aí, Noé? Fiz, Deus, fiz tudo o que o Senhor queria. Agora faz o seguinte: entra na arca. Não só você, entra a sua esposa também na arca. Ei, mulher, ei, marido, aprenda a viver o chamado de Deus com seu marido e com a sua esposa. Seus filhos também. Entra seus filhos, entra as noras também. Ei, quando Deus for trazer a libertação, vai ser para toda a sua família. Quando Deus trazer o juízo, Ele vai se lembrar do seu chamado e da tua fidelidade para com o Senhor. Eu poderia usar aqui também Moisés, eu poderia usar aqui Davi, Neemias, Esther, Ruth. Eu poderia usar tantos homens e mulheres de Deus que fizeram grandes coisas na terra, mas eu queria usar um personagem apenas para encerrar. Por favor, abram comigo suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, amém? A partir do versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9: por isso,
Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia Deus falou assim, Deus Pai falou para Deus Filho: ei filho, eu tenho um chamado para você aí. Eu tenho um propósito aí para usar a sua vida. Aí eu fico imaginando Jesus falar assim: mas o que é, pai? Fala, pode falar. Eu preciso, você vai lá na terra. Eu tenho um povo lá que eu amo tanto. Eu amo tanto o ser humano. Eu quero voltar a ter intimidades com ele. Jesus, ele podia ter falado assim: pai, tá boa, leva a mão não, mas não quero não. Eu estou aqui nesse comodismo. Eu estou aqui na minha zona de conforto. Eu tenho anjos, arcanjos, querubins, serafins me glorificando. Eu vou abandonar a minha glória, vou me humilhar para morrer por um povo que só sabe reclamar, um povo que não ouve o meu chamado, um povo que não sabe viver aquilo que eu quero. Eu vou viver por um povo que vai me castigar? Eu não vou fazer isso não. Jesus podia fazer isso, mas ele falou assim: tamo junto, pai, tamo junto. O que é para fazer? Ô filho, eu preciso que você vai lá, você vai passar uma dificuldade lá, filho. Eu vou lá, pai. E a palavra de Deus diz que ele se humilhou. Ele não se apegou a ser um ser igual a Deus. Ele falou assim: olha, não tem problema não. Eu também amo eles também, pai. Eu vou lá. E ele se destitui da sua glória. Ele toma forma humana. Ele vive entre nós, ele não peca. Não foi fácil o chamado de Jesus. Não foi fácil. Em um certo momento ele falou: pai, se for possível, afasta de mim o teu cálice. Porque não era fácil. Aí Deus fala o que para ele? Deus não fala nada. Aí ele fala de novo: pai, se for possível, afasta de mim o teu cálice. E Deus não fala nada. E pela terceira vez ele clama ao Senhor, já naquela luta que ele estava vivendo. A Bíblia diz que ele chega a suar sangue, por causa daquele sofrimento que ele sabia que ele iria passar. E Deus não respondeu. Ele, Jesus, escolheu ir até o final. Ele tomou a decisão de viver o chamado. Deus não falou: não, vai lá, filho. Não, Deus ficou em silêncio, porque Deus quer que você seja obediente. E Jesus foi preso, foi castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje nós estamos aqui, é porque ele tomou o nosso castigo. Ele foi castigado, ele foi cuspido, xingado. Pegaram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele e batiam a madeira naquela coroa para perfurar. Ele foi duramente castigado. E aí furaram as suas mãos, furaram os seus pés, o levantaram no madeiro, fizeram dele uma exposição. A Bíblia diz que só era levantado no madeiro quem era aquele que era maldito, que cometia os piores crimes, os piores pecados. Mas ele não ligou nada disso, porque ele nos ama. E ele passou por tudo o que ele passou, ele viveu o chamado dele. Entenda, ele saiu da zona de conforto. Entenda, por favor, meus irmãos. Ele saiu da zona de conforto dele por amor a cada um de nós. E ele morreu. E o diabo falou assim: agora eu venci. Mas não venci, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo e vive para sempre. E a ele foi dado o nome que está acima de
todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que só Jesus é Deus. Sabe por quê? Porque Ele não pegou aquilo dali, não ficou com aquilo dali. Ele falou assim: eu vou me esvaziar, eu vou viver o meu chamado. Ei, sai da sua zona de conforto, porque Deus quer usar você também. Deus quer alcançar vidas suas também. Deus quer usar a sua família. Deus quer alcançar a sua família. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Você pode sair daqui e ser só mais um culto, mas você pode sair daqui e mudar a história da sua vida, a história da sua família, a história dos seus parentes, a história dos seus amigos, a história da sua vizinhança, a história desse Brasil. Nós precisamos de homens e mulheres que aprendam a sair da sua zona de conforto e obedeçam ao chamado de Deus. Feche seus olhos por um instante, por favor, meus irmãos. Deus tem algo na sua vida, e não é pequeno, não é pouquinho. A palavra de Deus diz que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e ainda não chegou no seu coração aquilo que Deus tem preparado para você. Presta atenção, meu irmão. Nós estamos entrando no novo ano. Já estamos no terceiro mês, no fim do terceiro mês. Como está sendo o seu ano? No passado eu falei: eu não quero mais, Senhor. Para mim já deu, eu não quero mais. Mas Deus falou assim: ei, meu amigo, eu estou renovando o chamado na sua vida. Não é para você parar no meio do caminho. Não é para você ficar em Harã. Eu quero te levar para a promessa. Eu quero que você viva na promessa. Eu quero que você desfrute da promessa. Hoje pode ser o dia de mudar a história da sua vida. A escolha é sua. Eu quero te dar esse tempo para você pensar, meditar. Será que muitas vezes as coisas não têm acontecido na sua vida porque você está numa zona de conforto? Será que muitas vezes você não tem visto milagre acontecendo na sua casa porque você vive uma vida de comodismo e tem se esquecido do chamado do Senhor? Está na hora de renovar chamados aqui. Essa noite é a noite de renovar chamado. Eu sei, não é fácil, tem hora que não é fácil, mas Deus não nos abandona. Deus está conosco todo o tempo, fortalecendo. Quando eu perdi os meus parentes, foi um dia difícil, um dia de lutas. Não foi fácil. Em 18 dias, perder 2 pessoas que ama, não foi fácil. Mas Deus deu força. Eu não sei de onde, nem mereço, mas Deus deu força. Deus não vai abandonar você no momento de luta. Se você responder o chamado, Deus vai estar com você nos momentos de dificuldade. Naquele momento você fala assim: oh Deus, por quê, Pai? Por quê? Deus, filho. Aí Deus fala para você: filho, eu estou no controle de tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que me amam, filho. Eu sei o que eu estou fazendo. Apenas continue seu chamado, apenas continue a sua caminhada. Não para no caminho não. Não para no caminho não, filho. Eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um propósito na sua casa. Eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu posso dizer isso. Aqui está minha esposa, está o meu filho, está a minha filha, meu outro filho, e meu filho mais velho está no trabalho, mas vem aqui todo domingo e serve ao Senhor com alegria. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu quero que você tenha esse poder, esse direito de falar também: eu e a minha casa servimos ao Senhor. As bênçãos de Deus estão sobre a minha vida e será derramada sobre a vida dos meus filhos. A bênção do Senhor está sobre a sua vida e será derramada sobre a vida dos seus filhos. Deus está renovando o seu chamado hoje. Pai, oh Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo a gente parando no meio do caminho, Senhor,
Mesmo a gente entrando numa zona de conforto, no comodismo, Senhor, o Senhor ainda vem falar para mim: ei, eu tenho coisas maiores na sua vida. Não para não, filho. Não para não. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu desses que estão aqui. Deus não desistiu de você que está nos acompanhando pela internet, de você que talvez vai nos ouvir essa palavra futuramente. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus está renovando o seu chamado. Volta para Canaã, volta a andar para Canaã, volta a andar para a promessa. Oh, Pai, não há nada melhor do que te servir, do que estar na tua casa, de andar nas tuas promessas, Pai, de viver o teu chamado, Senhor. Não há nada melhor do que viver o teu chamado, Deus. Não há nada melhor do que viver o teu chamado, Deus. Oh, Deus, traz um despertar sobre a tua igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aos corações daquilo que eu, na minha incapacidade, não consegui falar, Senhor. Que o Senhor tenha total acesso a cada coração, Senhor. Nós precisamos de uma igreja viva, de uma igreja fortalecida, de uma igreja cheia de poder, pessoas que respondam o chamado. Oh, Deus, tudo é para a glória do teu nome, Senhor. Eu vou viver o teu chamado, Senhor. Eu sei que meus irmãos vão viver o teu chamado, Senhor. E nós vamos fazer a tua vontade, Senhor. E juntos como único povo, vamos caminhar em direção a Canaã. Vamos caminhar em direção a essa terra que o Senhor nos tem preparado. Pode ser que não seja aqui nessa terra, mas vai ser no céu. Há parentes nossos lá nos esperando, Senhor. Há parentes nossos lá nos esperando, e nós iremos nos encontrar com eles, e juntos glorificaremos ao Deus que se destituiu da sua glória, que se humilhou, que se fez homem por amor a um povo que não merecia, mas pela graça, é pela graça, tudo é pela graça. A graça, é a graça, é a graça, é a graça. Foi por amor, foi pela graça. Obrigado, Pai. A glória e a honra e todo o louvor seja dado a Ti, Deus. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Deus.